Olá, meu querido aluno do sexto ano, tudo bem com você? Durante essa semana, você vai conhecer os principais tipos de clima do nosso planeta. Pega o seu livro de geografia, abra na página 44 e acompanhe a explicação. Bom, os tipos de climas no planeta. Os climas, eles variam de acordo com alguns fatores de alguns aspectos do ambiente, como, por exemplo, a localização geográfica. Então, regiões mais próximas à linha do Equador são regiões mais quentes, regiões mais próximas aos polos, Polo Norte ou Sul, são regiões mais frias. A proximidade ou distanciamento em relação aos oceanos. Estudamos já esses fatores como a maritimidade, a continentalidade, né? Altitudes. Então, quanto mais alta é uma região, né, menos ar ela vai ter, o ar vai ser mais rarefeito, menor pressão, menor temperatura. Quanto mais próximo ao nível do mar, temperatura é mais alta, maior quantidade de ar, de oxigênio, né? Então, ali as temperaturas também serão mais altas. E as correntes marítimas também influenciam muito na formação dos climas no nosso planeta. Vamos conhecer agora os principais tipos de climas no planeta Terra. Então, página 44 e 45, nós temos ali esses principais climas. Vamos ver cada um deles agora, ok? A todo instante o tempo muda, eis que surge a pergunta: por que o sol tá saindo ou a chuva caindo? Os mistérios vamos desvendar. A temperatura pode variar, o céu ficar mais escuro. A resposta Tempo e clima. Agora em tempo e clima. Clima desértico. Distribuição sinapse. Planetas são secas, com poucas formas de vida. Às vezes não há animais, árvores ou grama. O solo sem vegetação é coberto de areia ou rochas. Estas regiões são os desertos. Durante o dia é muito quente, mas à noite a temperatura pode ser muito baixa. Os desertos são regiões de clima quente e seco. Árido significa sem água. No deserto, raramente chove. Chove menos de 50 milímetros por ano, e isto não é muito se comparado à França ou aos Estados Unidos, onde chove. No Brasil ou na Indonésia, chove 40 vezes mais. Na verdade, às vezes não chove nada no deserto anos a fio. Sem água, não há vida. Todos os seres vivos precisam de água para sobreviver e crescer. Por que não chove no deserto? É isso. A razão mais importante diz respeito à posição da Terra em relação ao Sol. Como a Terra é redonda, os raios do Sol não aquecem todas as áreas igualmente. Eles são mais intensos no Equador, a linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios como se fosse uma laranja cortada ao meio. As diferenças na temperatura sempre criam ventos na atmosfera. Ao norte e ao sul do Equador, em latitudes que chamamos de trópicos, as correntes de ar impedem que as nuvens se aproximem. Sem nuvens, não há chuva, e sem chuva existe o deserto. O maior deserto é o Saara na África. Parecem uma praia gigantesca sem fim. A temperatura da areia pode chegar a 50 graus Celsius. Se você quiser, é possível cozinhar um ovo direto na areia em poucos minutos. E mesmo assim, nestas condições difíceis, algumas plantas e animais conseguem sobreviver. Algumas pela chuva por vários anos. À noite, as raposas do deserto vagueiam pelas dunas. São chamadas de fenecos e estão bem adaptadas ao deserto. Suas grandes orelhas as refrescam e seus olhos especiais enxergam no mais escuro da noite. O mais famoso dos animais no deserto é o dromedário, o navio do deserto.
Os dromedários podem atravessar o deserto sem precisar comer ou beber por dias. Como conseguem? Eles armazenam gordura na corcunda e dela conseguem viver. No deserto, para se proteger do sol ardente, elas cobrem todo o corpo até a cabeça e o rosto. Várias camadas de pano criam correntes de ar. É como um sistema de ar-condicionado. Eles vivem em tendas e sabem como usar o pouco que o deserto tem a lhes oferecer. Por exemplo, água. Eles a carregam em peles de cabra. Felizmente, existem poços d'água dentro do deserto. Em geral, são encontrados em oásis. Usa-se a água e consegue-se cultivar algumas hortaliças e palmeiras. Estas árvores, até mais importante, tâmaras, que se comem em quase toda a refeição. Podemos ver coisas extraordinárias no deserto, miragens. Oásis, cidades, longas caravanas que surgem no horizonte. Mas ao nos aproximarmos, o que ocorre é que o ar muito seco atua um pouco como um espelho, refletindo imagens de objetos que parecem próximos, mas estão de fato distantes. Estas miragens enganam muitos viajantes, mas elas ajudam no meio do deserto. Não há lugar como esse. Versão brasileira Fênix. Clima equatorial. Distribuição Sinapse. Uma floresta é a maior e a mais misteriosa de todas. A floresta. Ela é muito densa e úmida, e é quase impossível cortar caminho através dela. Também é chamada de selva. Na floresta tropical equatorial, encontram-se 2.000 até 3.000 espécies diferentes de árvores. Todas elas crescem buscando a luz do sol necessária para o seu crescimento. No chão é quase escuro. A folhagem densa bloqueia a maior parte da luz. Algumas das árvores chegam a atingir 60 metros, a altura de um prédio de 15 andares. Nesta floresta, vinhas grossas e samambaias crescem por toda a vegetação do clima equatorial. O termo equatorial, claro, vem de Equador, pois sua floresta encontra-se em regiões ao redor do mundo, naquela linha imaginária no meio da Terra que a divide em 2 hemisférios, 2 metades iguais, norte e sul. No Equador, os raios do sol atingem o solo na maioria das vezes verticalmente e com o máximo de calor. Acontece o ano todo. A temperatura varia cerca de 5 graus Celsius. Por ser muito quente, é também muito úmido. O calor faz a água evaporar da terra e das plantas. No seu estado gasoso, a água sobe e forma nuvens. É como o vapor d'água de uma chaleira. Esfria ao subir, se condensa e cai em forma. O ciclo segue sem parar. Numa floresta equatorial, chove 300 dias durante o ano. A umidade é de 85%. O alto é coberto de suor. Vê-se por que é chamada de floresta úmida. Uma das maiores florestas de clima equatorial encontra-se na América do Sul, a Amazônia.
Com todo o calor e umidade, naturalmente a vegetação floresce e cresce fantástica, até vários centímetros num dia. A floresta é tão vasta e difícil de se avançar por ela que algumas partes nunca foram exploradas. Pode haver muitas árvores e plantas a serem descobertas lá. Não há animais muito grandes vivendo em florestas equatoriais. Seria difícil ficar-se pela vegetação densa. Por outro lado, é um reino para aves, insetos e macacos, para aranhas gigantes e cobras. Eles não têm dificuldades em circular por lá. Pelo contrário, toda a massa orgânica que cai é um rico tesouro para eles. Portanto, macacos, como gorilas, orangotangos e aqueles vivem muito bem entre as grandes árvores que lhes dão abrigo e alimento. Eles vivem nas árvores e alguns raramente põem as patas no solo, mas se houver um rio no caminho deles, não hesitam em mergulhar na hora. Pequenos grupos de pessoas conseguem viver dentro, por exemplo, os Waianas e os Jívaros na região amazônica. Escondidos no fundo da floresta, tradicionalmente eles tinham pouquíssimo contato com o mundo moderno, mas hoje as coisas estão mudando. E por ser tão quente e úmido, eles circulam quase sem roupa alguma. Eles têm gratas e alguns sabem como preparar venenos mortais, como o curare. Mas a cada ano, partes do seu território são tomadas, o que faz com que o seu estilo de vida seja pouco a pouco modificado. E significa que muitas espécies de animais podem desaparecer para sempre. Será que um dia a própria floresta equatorial... Versão brasileira Fênix. Clima frio. No clima frio, os invernos apresentam temperaturas médias negativas ou próximas a zero. No verão, podem atingir 10 graus Celsius. Os índices de chuvas são muito baixos durante todo o ano. Clima frio de montanha. O clima frio de montanha possui as mesmas características do clima frio, porém as temperaturas diminuem gradativamente com o aumento da altitude. Mesmo nas zonas tropicais, há ocorrência desse tipo climático, pois o relevo passa a ser o fator determinante. Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo possui as 4 estações bem definidas, com verões quentes e secos e invernos chuvosos, porém não rigorosos. A todo instante o tempo muda, eis que surge a pergunta: por que o sol tá saindo ou a chuva caindo? Os mistérios vamos desvendar. A temperatura pode variar, mais escuro. A resposta Tempo e clima. aqui. Agora em tempo e Clima polar. Distribuição Sinapse. Algumas regiões do planeta são totalmente cobertas de gelo e neve o ano todo, em cada estação. O chão permanentemente gelado, o permafrost. Branco até onde a vista alcança. Em toda parte é muito gelo. Até os oceanos são cobertos de gelo e quase formam um continente. São os campos de gelo, as geleiras. No verão, as temperaturas raramente passam do congelamento Celsius. No inverno, podem cair facilmente para menos 40 graus. A temperatura mais baixa já registrada chegou a menos 89 graus Celsius. Os cientistas chamam estas regiões de zonas de clima polar. É claro, polar refere-se aos polos, os extremos do Polo Sul. Mas por que é tão frio nos polos? Porque a Terra é redonda e os raios do Sol nem sempre alcançam a superfície do planeta da mesma forma. É nos polos que os raios atingem um ângulo mais inclinado e o calor se espalha por uma área maior. Além disso, os polos são levemente achatados. A Terra gira pode ser inclinado 20 graus da vertical. No inverno polar, a noite pode durar 6 meses. Felizmente, no verão, o oposto acontece.
Faz sol quase 24 horas por dia. É a hora do sol da meia-noite. No inverno é real, cujas cortinas de luz surgem no alto do céu. Apesar de haver neve em todo lugar, nos polos neva muito pouco, menos de 5 centímetros por ano. Mas, em geral, esta neve nunca derrete e, como resultado, acumula durante anos e anos. As duas regiões de Ártica no norte e de Antártica no sul. A geleira ártica tem 2 metros de altura no verão do norte e 5 metros no inverno. A palavra ártica vem da palavra grega Arctos, que significa ursa. É onde se vê a constelação da Ursa Maior com mais nitidez à noite. Antártica significa oposta à Ártica. Falando em ursos, eles são alguns dos poucos mamíferos que vivem neste clima. Na verdade, são ursos polares. São brancos para que possam se esconder na neve camuflados. Os animais que conseguem sobreviver aqui apesar do frio. Regiões de clima polar são perfeitas para focas, baleias e até pinguins. Eles vêm para cá e comem grande quantidade de peixes, camarões e larvas de mariscos, os chamados krill. Com esta comida, os mamíferos acumulam grossas camadas de gordura sobre a pele, o que os isola do frio. É como vestir um sobretudo. Focas e ursos polares são o que os inuites ou esquimós gostam de comer. Na linguagem esquimó inuit, para sobreviver, os inuites tiveram que se adaptar a esta condição extrema. Já que não há árvores nem lenha, suas casas tradicionais, os iglus, são feitas de blocos de gelo. Sem madeira, os inuites usam ossos e peles dos barcos. Estes são os caiaques. São leves e fáceis de carregar num trenó puxado por cães. Trenós puxados por cães huskies, a melhor forma de viajar sobre o gelo. Às vezes, pedaços gigantescos de gelo se desprendem e seguem flutuando na água para o sul. Estes são muito perigosos para os navios. São os chamados icebergs. Com o aquecimento do planeta, o gelo nos polos, que contém 90% da água fresca da Terra, começou a derreter. Isso poderia elevar os níveis dos oceanos em muitos centímetros, o que bastaria para inundar muitos países. Versão brasileira Fênix. Clima semiárido. O clima semiárido caracteriza-se normalmente por altas temperaturas e poucas chuvas durante todo o ano. Como consequência, ocorrem longos períodos de secas. Clima subtropical. No clima subtropical, os verões são quentes e as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Em alguns períodos do ano, durante o outono e o inverno, as temperaturas podem atingir menos de 10 graus Celsius. Clima temperado. No clima temperado, verificamos as 4 estações do ano bem definidas. Ocorrem 2 tipos: o clima oceânico, que recebe influência das massas de ar provenientes de mares e oceanos, tornando os invernos dessas áreas menos rigorosos e os verões mais amenos. E o continental, que é característico de áreas distantes dos mares ou oceanos, com verões e invernos bastante rigorosos. Clima tropical. O clima tropical apresenta 2 estações bem definidas: verões chuvosos e invernos secos. Bem, queridos, terminamos a nossa videoaula de Geografia. Eu espero que tenham compreendido todo o conteúdo que nós estudamos durante esta semana. Não deixem de fazer as atividades propostas no material de apoio, responder com atenção à pergunta do fórum e de participar da nossa sala de aula virtual. Eu espero vocês por lá.
Tudo bem? A alegria do Senhor é a nossa força. Deus os abençoe e até mais.